Olá pessoal, eu estava aqui pensando, ao invés de dizer bem-vindos à leitura comentada de Meditações de Marco Aurélio ou de Pensamentos para mim próprio, eu estava aqui pensando que eu devia dizer bem-vindos a mais uma aula de Marco Aurélio. Se existe alguém que soube viver, foi esse grande imperador estoico. Ele está aqui no capítulo 12, encerrando o livro de novo, né? Ele é preciso, são coisas assim básicas, a gente pode ir anotando e ir ticando e fazendo. E se a gente consegue fazer, quão simples, quão mais simples será a vida. Vamos continuar? Olha só, item 9. É preciso, ao empregar os princípios, assemelhar-se ao pugilista, não ao gladiador. Imagina a cena agora, um pugilista e um gladiador. Ele vai explicar. A este, ao gladiador, basta-lhe largar a espada de que serve para ser morto, ou seja, ele depende de um instrumento externo. O outro, o pugilista, né? Dispõe sempre das mãos, basta cerrar os punhos. Ou seja, os instrumentos que temos, precisamos depender apenas dos instrumentos de nós mesmos. Continuando, ver o que são as coisas nelas próprias, analisá-las na sua matéria, na causa, na relação de finalidade, novamente nos lembrando a finalidade. Continua ele, item 11, que admirável que admirável poder possui o homem que só faz o que Deus louva e acolhe bem tudo o que Deus lhe envia. Novamente aqui o amor fati, amar tudo o que acontece na sua vida, independentemente de ser aquilo que você gostaria que fosse, que é entender que tudo que acontece vem para te ensinar alguma coisa. Então, amar, acolher tudo que acontece na nossa vida. Item 12. No que provém da natureza, não é preciso deitar as culpas nem aos deuses, porque jamais cometem erros, voluntários ou involuntários, nem aos homens, porque quando estes se enganam é sempre involuntariamente. Portanto, não é preciso deitar as culpas a ninguém. É maravilhosa essa ideia de que realmente, se Deus não erra nunca, nem voluntário nem involuntariamente, e se os homens se enganam, eles se enganam involuntariamente, porque a ignorância, ela é algo que eles estão vivendo nesse momento, mas isso não faz parte da essência, né? Então, eles não gostariam, se pudessem escolher, né? Eles, no caso nós, não gostaríamos, se pudéssemos ali nos gerenciarmos com tanta inteligência e sabedoria, de cometermos essas faltas. Então, realmente são faltas involuntárias. Aí você fala, mas como assim a pessoa marcou com você de fazer tal obra? Olha que é o meu caso. E não faz o que prometeu. A pergunta é, você acha que uma pessoa que não faz o que prometeu tem de fato essa consciência que não está fazendo o que prometeu? Né? No fundo, as pessoas, isso é até uma discussão bem complexa de entendimento, às vezes, que todo mundo está buscando o bem, apesar da gente não ser aqueles que conseguimos muitas vezes enxergar isso, né? A pessoa está fazendo algo errado involuntariamente, achando que está fazendo o bem para ela, né? Pegando 10, 12 obras, por exemplo, ao mesmo tempo e não dando conta de nenhuma. Mas não é algo voluntário, é difícil a gente aceitar essa ideia, eu tenho certeza disso, mas precisamos olhar para as pessoas e parar com essa ideia de culpar. Continua ele, 13. Como é ridículo e estranho aquele que se espanta com o que quer que seja que lhe suceda na vida. De novo, Marco Aurélio. Aqui eu estou brincando com a questão da obra hoje, né? Que eu estou vivendo essa realidade na minha vida. Então é assim, né? Se você está contratando e já trabalhou com obras, você sabe que a obra sempre é o já que, né? Já que eu fiz isso, agora vou fazer aquilo. E quando você vê, a obra não caminha, porque ou você está mudando a sua obra, ou porque o outro não cumpre o que está falando, ou porque
as coisas imprevistas acontecem. E é o que ele diz em tudo na nossa vida. Vai sair na rua, não se surpreenda se alguém for grosseiro. Vai fazer uma obra, não se surpreenda se acontecer coisas que não estavam previstas, se a pessoa não cumpre com o que falou. E em tudo na vida. E você com você mesmo também. Então para de se chicotear, né? E a ideia aqui é colocar a inteligência a seu serviço, colocar mais ordem na sua vida. E essa ordem começa com essa aceitação, primeiro, de você entender que não existe caos, que tudo é ordem. E aí você vai trazendo essa ordem para a sua vida lentamente, né? Com persistência, pouquinho todos os dias. Ele continua aqui. Ou a fatalidade do destino é uma ordem inflexível, ou uma providência acessível à piedade, ou o caos entregue ao acaso sem direção. Aí ele diz, se reina uma fatalidade inexorável, se por acaso, né, fosse essa ordem inflexível, por que tentas resistir-lhe? Depois ele continua, se há uma providência que se deixa comover, torna-te digno de ajuda divina. No entanto, ele diz aqui, né? Se é um caos sem direção, considera-te feliz no meio de um tal turbilhão, por possuíres em ti uma inteligência capaz de te guiar. Se o turbilhão te arrasta, que arraste o teu corpo, o teu alento, tudo mais, a inteligência não a arrastará. Ou seja, independentemente do porquê e de como, segue essa sua conduta, né, para não ser arrastado e utilizar essa sua inteligência. Continua ele no item 15. Se a chama da lamparina continua a brilhar até a extinção, sem nada perder do seu brilho, a sinceridade, a justiça, a temperança que há em ti irão extinguir-se antes que morras. Ou seja, ele novamente volta aqui a falar de alguns atributos, de algumas virtudes que precisamos manter, sinceridade, justiça, temperança, e dizendo que se isso permanece em nós, não perdemos outras coisas, não perdemos nada. Lembra que ele falou antes? Olha, se alguém rouba alguma coisa de ti, elas roubaram de você a justiça, a temperança, então não roubaram nada. E aqui a mesma ideia se assemelha na questão da morte. Então, assim, se você está se conservando em virtudes, essas coisas não se extinguem. E dizem alguns que não se extinguem nem quando morremos. Item 16 aqui. Quando um homem te dá a impressão que cometeu uma falta, dize-te, como saberei que é uma falta? E se falta há, aí outra coisa que devemos dizer, né? Condenou-se a ele próprio. Assim é como se ele dilacerasse o próprio rosto. Aquele que não admite que o mal cometa faltas, parece-se com quem não admitisse que a figueira produzisse suco nos figos, que os recém-nascidos soltassem vagidos, que o cavalo relinchasse e todas as outras necessidades dessa ordem. Que sucederá quando se é atormentado por um tal humor? Se estás exasperado, curas-te desse humor. Ou seja, entenda a sua falta, entenda a falta do outro. E assim, como a gente sabe se é uma falta? Muitas vezes a gente está julgando de novo, tendo opinião sobre alguma coisa. E vamos supor que de fato seja, nesse caso que eu citei antes, né, por exemplo, da obra, né, a pessoa está voluntariamente não cumprindo com o que prometeu na sua vida, ou no seu relacionamento amoroso, ou em outras situações, você pode pensar o seguinte, esta pessoa é que está se condenando. Alguém foi lá, difamou você. Você não está sendo difamado se você sabe quem você é.
se você mantém a sua integridade, se você mantém a sua sinceridade, se você mantém a verdade, quem está sendo prejudicado é o outro. Então, pare, né, de se exasperar, de querer julgar o mundo, querer que tudo seja do seu jeito e aceite, que é o que ele está dizendo aqui, que, por exemplo, até se existe, né, se você admitir que esta pessoa está fazendo algo mal para você, aceita que o mal comete mal, assim como a figueira dá figo e tudo mais que ele disse aqui. E aí, só para finalizar então esse vídeo, ele diz: se não é conveniente, isso é para nós, não o faças. Se não é verdade, não o digas, ó, boca calada. Que a iniciativa seja tua, ou seja, autodomínio. Se o outro faz alguma coisa com você, sobre isso você não tem como ter nenhum gerenciamento. Você só tem gerenciamento sobre a maneira como você reage à circunstância. É sempre o autodomínio aqui, estoico. Beijos para vocês, pessoal. Lembra de curtir o vídeo, comentar e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.